A humanidade. A construtora de pirâmides, de bibliotecas, de homens nus em gesso. A humanidade. Nós, Homo sapiens sapiens, somos com certeza superiores, morais, éticos, puros e portadores de polegares opositores. E mesmo assim, não conseguimos parar de matar os outros. É sério, essa é uma questão muito interessante. A história da humanidade foi marcada por muitos séculos de violência explícita. Porém, se já superamos as execuções em público e as lutas de espadas, por que as pessoas ainda são violentas? Bem, se você acredita nas palavras de Foucault, a sociedade não ficou menos violenta. A gente só ficou mais esperto em esconder essa violência. Mas a gente não tá aqui pra falar dessa gay careca. Vamos do início. A questão inicial que podemos levantar é: o que é violência? Eu, particularmente, gosto da definição do World Health Organization. O uso intencional de força física ou poder aplicado de fato ou ameaçado contra o próprio agente ou outra pessoa, um grupo ou comunidade que resulta ou em ou numa alta possibilidade de ferimento, morte, dor psicológica, mau desenvolvimento ou depravação. Essa definição é ótima. Ela inclui violência não física, preconceito, automutilação, obra do Romero Brito, abuso de poder. Porém, justamente por ser tão abrangente, ela fica difícil de ser trabalhada. Então vamos usar outra definição, igualmente de valor, da Wikipédia. Violência é o uso de força física com a intenção de prejudicar, ferir, abusar ou destruir. Perfeito, é isso. Essa definição é muito mais próxima da definição de violência presente no imaginário popular. A imagem visual que temos de violência é tiro, soco, porradaria e outras performances físicas, que vieram principalmente da violência midiática elementar, meu caro Watson. Quando consideramos justamente essa afirmação, que o imaginário popular da violência é moldado principalmente por conteúdo midiático violento, jogos, filmes e etc., e é de Foucault, que diz que a sociedade ainda é violenta, a gente chega numa resposta comportamentalista para a pergunta, que é: somos violentos porque somos ensinados a ser violentos. Vamos falar sobre comportamentalismo e João Bobos. O Bobo Dog Experiment, ou experimento do boneco bobo, é na verdade uma série de experimentos realizados entre 1961 e 1963 por Albert Bandura. É considerado uma grande joia do comportamentalismo e o Albert Bandura também é um famoso psicólogo comportamentalista. O grosso do grosso desse experimento é o seguinte: você pega um monte de criança e expõe elas a um conteúdo midiático que tem um adulto sendo violento com um boneco bobo. Depois, coloca essas crianças numa sala com um boneco bobo e vê se as crianças que foram expostas à violência contra o boneco bobo são mais prováveis de serem violentas com o boneco bobo. Isso é meio que só, um dos experimentos. Tem muita mais coisa que aconteceu. Em alguns, o adulto era agressivo com o boneco bobo e logo em seguida ele era repreendido. Em alguns, era um cartoon, na verdade, não uma pessoa sendo agressiva com o boneco bobo. Eles eram várias variáveis. Mas o grosso que tiraram disso é: sim, conteúdo violento influencia as crianças a serem violentas. As crianças que viram o comportamento agressivo com o boneco bobo tendiam a ser mais agressivos com o boneco bobo. E mais do que isso, tendiam a copiar o comportamento agressivo do boneco bobo. Meio que se no vídeo pegaram um martelo e bateram contra o boneco bobo, era mais provável das crianças que viram esse vídeo realizarem a mesma coisa. O propósito desse experimento também era meio que, desmentir essa ideia de que a exposição ao conteúdo violento leva a uma catarse. E meio que tem que começar a se perguntar quais eram os efeitos da mídia violência nas crianças e até na sociedade como um todo. Esse experimento é considerado um dos grandes experimentos da psicologia. E com certeza é melhor do que ratinho aperta botão, ratinho toma choque. Mas já deu de falar sobre comportamentalismo. Vamos falar sobre mim. Analisando o meu consumo midiático, é fácil ver que meus filmes favoritos são violentos. Eu, particularmente, não consumo tanto videogame violento, mas é fácil argumentar que até as músicas que eu escuto são violentas.
mas eu não sou violento. De fato, muitas pessoas que estão vendo esse vídeo associaram essa conclusão do experimento do Albert Bandura com a ideia de que videogames causam violência, o que parece infantilizador e sinceramente muito pouco para explicar o porquê somos violentos. Afinal, um boneco bobo foi feito para ser interagido de forma violenta. Assim como alguns jogos e filmes, simplesmente a interface leva à violência. E mais, mesmo se nós chegarmos em uma estatística que mostra que crianças que são expostas à violência por jogos, ou cartoons, ou convivência, são mais violentas, ainda vai existir crianças expostas à violência que não são violentas, e vice-versa. A não ser se você acreditar que todas as pessoas violentas do mundo foram crianças expostas à violência, ou que a mera exposição à sociedade nos torna violento. O que é preocupante de eu falar com o nariz de palhaço. O argumento comportamentalista parece no mínimo fraco. E mais, tem um argumento que eu propositalmente estou ignorando para usar agora, que é: bonecos e NPCs não são humanos. Eu não tô nem aí se androides sonham com ovelhas elétricas. O importante é que robôs não sangram. Existe um abismo de diferença entre a violência artificial e a violência entre humanos. E eu não sou violento. Eu não sou violento. Ainda pensando em videogames, é interessante a gente pensar como mesmo em jogos não designados para violência, como, sei lá, Minecraft ou The Sims, as pessoas costumam agir como psicopatas jogando. E a pergunta é, por quê? Por que a gente age como um psicopata jogando Minecraft? E uma sugestão de resposta é: a gente é naturalmente violentos. Como diria Theodosius Zavascki, nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Às vezes, há uma razão evolutiva que reforça o comportamento violento. Tem um trabalho relativamente famoso, que se chama Monkeys Reject Unequal Pay. A tradução é algo do tipo: macacos rejeitam pagamentos iniguais. É sobre esse vídeo que eu tô mostrando agora e funciona basicamente assim: dois macacos realizam uma mesma atividade, um deles recebe uma uva e outro recebe um pedaço velho de pepino. O que recebe o pepino, taca o pepino de volta pra moça, fica agressivo, começa a pular, tenta quebrar o vidro. Ele sente uma necessidade de agir de forma violenta contra a moça que deu o pepino pra ele, porque ela foi injusta. Ela agiu de forma injusta. Os dois fizeram a mesma tarefa, ele merecia receber o mesmo prêmio. Quando eu digo que somos naturalmente violentos, eu quis dizer nesse sentido que talvez nós evoluímos a achar a vingança de forma violenta como uma coisa boa.
Como que eu interpretaria esse trabalho no ambiente natural, não sintético, né? Porque na natureza, macacos não estão recebendo uvas de humanos e fazendo tarefas no computador. Vamos supor que eu sou lá um macaquinho, mais biologicamente correto, eu sou o ancestral comum dos macacos e dos humanos, na minha árvore suave com as minhas frutas. Chega lá um outro primata, rouba as minhas frutas, e eu não faço nada. Eu vejo ele roubar as minhas frutas e falo, tá, roubou minhas frutas. Isso manda uma mensagem para os outros macacos de que podem roubar minha fruta, nada acontece. E daí eu morro de fome. Todos os macacos roubam minha fruta, eu fico sem fruta e morro de fome. Se, quando ele roubasse a minha fruta, eu sentisse uma necessidade de ser violento com ele, ou mais do que isso, recebesse uma motivação para ser violento com ele, nem que for uma motivação psicológica, uma motivação química, isso aumenta as minhas chances de sobrevivência. Porque isso passa a mensagem para os outros macacos de que não é para mexer com as minhas frutas. Se eu que peguei as frutas, a fruta é minha. Quando eu digo que somos naturalmente violentos, talvez nós somos literalmente evoluídos para sentir satisfação em ser violentos em situações de injustiça. Talvez você interprete isso como sermos vingativos. Quando eu penso nesse argumento que as pessoas são intrinsecamente violentas, programadas para serem violentas, eu não consigo não pensar na performance Ritmo Zero, da Marina Abramovic. Ritmo Zero é uma performance da Marina Abramovic de 1974, que durou 6 horas. Ela ficou parada durante essas 6 horas, com 72 objetos na frente dela e uma instrução para fazerem o que quiser com ela. No início, isso começou super suave. Vamos pegar essa câmera, tirar fotinha com a Marina Abramovic, fazer ela segurar a rosa, desenhar um bigodinho nela e tal. Os objetos eram, mega variados. Tinha, rosas, plumas, uvas e até coisas de, por exemplo, pregos, uma bala carregada, uma lâmina, coisas nesse nível. O que começou mega inofensivo terminou em um caos. Ela estava nua no final da performance, inteira rabiscada, cortada com os espinhos de rosa que ficavam perfurando contra ela, e em um momento ela foi ameaçada com a arma carregada na cabeça dela, e ela permaneceu imóvel. Quando ela voltou a se mover, a plateia fugiu. Ninguém conseguiu mais reconhecer ela como humana. E ela ainda conta, por experiência dela, que ela teve síndrome de Maria Antonieta. Uma parte do cabelo dela ficou branca depois dessa performance, a quantidade de estresse que ela passou. Por que eu me lembro dessa performance? É porque essa performance levanta justamente a questão de por que somos tão violentos? Por que um grupo inteiro decidiu agir de forma violenta com a Marina Abramovic? E aqui tem algumas fotos dessa performance acontecendo. E o que isso significa? Que queimem os livros, o comportamentalismo não estava errado? Vai se fuder, Bandura! Não, porque essa justificativa, pra mim, ainda não é o suficiente por 2 motivos. O primeiro é que, pra mim, toda essa história evolutiva só nos prova que evoluímos para sermos a favor de punição e não necessariamente para sermos violentos. Existe uma diferença grande entre a punição e a violência. A punição nem sempre é violenta. Às vezes a violência é apenas a estética da punição. E o segundo é que isso ainda não explica agir como um psicopata no The Sims. Estamos punindo o que nesse caso? E como isso explica a mesma pessoa que faz isso não ter coragem de dar um soco ou matar uma mosca? Qual a relação entre os macacos filho da puta e a Marina Abramovic? Ser violento com ela não é uma questão de punição, já que ela literalmente não fez nada. E isso não vai garantir alimento ou proteção. Outro problema é que quando a gente conversa sobre a influência da exposição à violência, agora voltando a falar sobre a exposição midiática, ou que somos intrinsecamente violentos, a gente não se pergunta o porquê as pessoas produzem conteúdo violento. E mais do que isso, por que as pessoas consomem conteúdo violento. E pra mim, é aí que mora a alma da questão. E pessoalmente, a resposta mais simples é porque violência é bom. E pra falar disso, vamos falar sobre sexo! Opa, desculpa atrás.
Posso ver a tela de vinho? Você tá linda! Ah, o que é isso no meu olho? Eu caí de uma escada. Essa primeira vez aqui. Posso te fazer uma pergunta? Você já tomou um tiro? Shoot é uma performance de 1971 do Chris Burden. Ele chamou um amigo dele pra ir lá no museu e dar um tiro no ombro dele com um rifle de 22 calibres. Basicamente, a performance é isso. A ideia por trás da performance é que ele queria aproximar a ideia de arma e de tiro com o público para mostrar quão filho da puta é tomar um tiro. No sentido de que a gente tá tão acostumado a consumir conteúdo envolvendo armas, principalmente nos filmes, tipo um tiro. Ok, normal. Eu ligo a TV agora, eu acho um filme que tenha tiroteio. Que a gente não entende, a gente não consegue associar com quão dolorido é tomar um tiro. Com quanto essa experiência é impactante, traumática, talvez. Talvez o propósito dessa performance era justamente mostrar quão dissociado a gente é da violência. A gente consome violência sem entender quão problemática e quão profundo é esse tipo de conteúdo. Bem, explicando essa performance, você provavelmente está pensando: como esse cara teve a cara de pau de dizer que violência é bom? E é verdade, eu me expressei mal. Eu quis dizer que violência é bom, assim como sexo é bom. Ou seja, que é necessário uma cama confortável e luzes de vela. Vamos voltar para os meus gostos midiáticos. E não vou falar sobre isso. Eu tenho o costume de regularmente assistir filmes com os meus amigos. E uma vez eu vi John Wick. Quando eu vi John Wick, uma reclamação que eu e minha amiga tivemos é que falta violência. Porém, quando eu vi Perfect Blue, eu achei que o filme era muito violento. A violência nesse filme é agoniante, mesmo sendo menos violência do que o John Wick. E os personagens não são nem atores reais. E a pergunta é, por quê? Porque no John Wick tem a iluminação de vela que faz com que a violência se torne agradável. É a diferença de um cirurgião que vê corpos nus todos os dias na mesa de trabalho dele e que quando vai pra casa vê a parceira dele na cama. Existe uma justificativa mental que se sobrepõe à pressão social de não gostar de violência, que faz a violência ser agradável. E a justificativa mental, no caso do John Wick, é que a violência é fictícia, só que mais do que isso, é que os personagens do filme precisam ser punidos. Eles mataram um cachorro do protagonista! O desejo de punição, de justiça, faz com que ações violentas sejam justificáveis, e mais do que isso, serem prazerosas. Por isso existem tantos filmes violentos com narrativas em torno de vingança. Obrigado. Os vídeos. Jogos mortais. Isso aqui não é vinho, isso é gasolina de posto. Só não tomo Aranovas. Você me deu um Kill Bill 2004. Fantástico. Como você pode ver, eu tenho gostos mais sofisticados para o meu tipo de violência. Mas vamos analisar 3 conteúdos violentos que progressivamente aumentam o grau de pessoalidade e que as pessoas consideram prazeroso. E justificar, um por um, sobre qual é a iluminação de vela posta que faz com que essa experiência seja diferente da de repulsa ou de dor. Os 3 exemplos que eu vou dar são assistir um filme violento, como Jogos Mortais, jogar um jogo violento, como Call of Duty, e BDSM. Temos assim uma experiência violenta meramente expositiva e fictícia, o filme, uma experiência interativa e fictícia, o jogo, e uma experiência interativa e real, o BDSM. Vamos falar sobre torture porn, que é um gênero de filme, que é focado em violência em cima de história. Um estudo da International Communication Association se perguntou o que atrai as pessoas a filmes violentos, e a resposta em geral foi a busca de suspense e calafrios. E como diz Bart, talvez retratos de violência são interpretados como cheios de significados, tocantes ou no mínimo intrigantes, podem promover empatia com a vítima.
admiração por atos de coragem e beleza moral na cara da violência. Ou autorreflexão quanto aos impulsos violentos. Examinar a prevalência de tais respostas sociais e as condições em quais elas ocorrem oferece uma direção teoricamente intrigante e socialmente valiosa para trabalhos futuros. Temos a nossa resposta. O reconhecimento do trabalho como fictício, a promessa de uma recompensa emocional e, mais do que isso, a confirmação de que a violência parte de quem está certo para quem está errado, traz a iluminação de vela que nos permite apreciar a violência pelo seu propósito estético. Quando tratamos de videogames violentos, temos a mesma justificativa de que o protagonista está certo em jogos de história, como Resident Evil. Em jogos como Call of Duty, a justificativa é o ato competitivo. A violência é apenas a aplicação da regra de jogo para aquela competição. E o seu lado tem que ganhar. E para jogos como The Sims, a justificativa é justamente que aquilo não é real. Não existe pressão social ou do superego, pois é uma simulação. E aquela violência é tão não real que a violência é real que ela se torna rígida. E, de acordo com Bergson, o rígido é de onde parte o cômico. A luz de vela é "isso é engraçado" pra caralho! E outro, nem tudo que fazemos em jogo é divertido se a gente fez em situações reais. Eu adorava jogar o jogo da vida. E quando falamos de BDSM? A primeira justificativa é a fisiológica. A violência libera hormônios como adrenalina, que são gostosos. Mas essa justificativa ainda é fraca. Sexo não é popular porque é só fisiologicamente bom. Tem pessoas que nem gostam de sexo. O motivo de sexo ser bom está muito mais relacionado com os aspectos psicológicos envolvidos, a dinâmica de poder e o que aquilo significa. Aliás, sexo sem preliminares, sem a iluminação de vela, é só mecânica. Todo esse jogo psicológico, mais os aspectos fisiológicos, e acima de tudo isso, a ideia de consentimento, que a pessoa sendo alvo da violência ainda tem o controle da violência, existindo assim uma sensação de segurança, e que ela está de acordo com a violência exercida sobre ela, é a luz de vela de vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Agora, alguns de vocês mais éticos devem estar se perguntando: qual a diferença da minha justificativa para apreciação de violência e da justificativa de um assassino? Bem, a resposta é clara. Vamos analisar o clipe a seguir. The Act of Killing, o ato de matar, é um documentário de 2012 do Joshua Oppenheimer. Ele fez esse documentário lá na Indonésia com umas gangues que eram populares por matar comunistas durante uma guerra civil que teve no país. Bibidi bobobó, esse é o resumo. E ele chamou esse pessoal da gangue para recriar as mortes que eles realizaram com os comunistas, parodiando cenas de filmes populares. E eles aceitaram com alegria, né? Esse é o ponto chocante, com alegria. Esse documentário é impressionante, eu não sabia que o Oppenheimer era uma pessoa tão famosa assim. Mas a cena que eu quero mostrar em questão, eu tô descrevendo porque eu não consegui baixar ela em português, é ele explicando como eles fazem pra esquecer que mataram, né? Eles dizem que, tipo assim, o que eles fazem não são crimes de guerra, porque quem ganha que decidiu que é um crime de guerra, e eles que ganharam, então acabou. Outro fala que, tipo assim, matar é um dos piores pecados. Então você tem que contar uma história pra você mesmo, pra você aceitar que você não está pecando. Ele literalmente diz isso com essas palavras, como se ele reconhecesse que o que ele tá fazendo é errado, mas ele tem um mecanismo de defesa perfeito pra isso. E o outro fala, eu supero matar pessoas dançando, bebendo, fumando, e assim eu me esqueço. Eles levantam umas questões bem provocativas, de tipo, você reconhece o que você faz enquanto pecado, você acha que você fez crime? E a resposta é simples, é não. A gente consegue ver claramente que existe essa iluminação de vela,
que faz com que o ato de matar se torne comum, até mesmo prazeroso para essas pessoas. Essa questão é difícil. Aparentemente a resposta é nenhuma. A vela continua sendo de parafina. A única diferença é que nós sabemos quando é socialmente aceitável acender essa vela, mesmo que inconscientemente. Por causa do nosso superego, pressão social, o que você queira chamar essa voz na minha cabeça que me obriga a fazer tarefa de casa. Porém, até mesmo essa justificativa de nós podemos ser violentos porque nós estamos certos é mais próximo do cotidiano do que nós esperamos. Mas para isso, eu preciso pensar em um exemplo que a minha audiência seria a favor de violência explícita. Mas como eu sei do patamar de quem me assiste, eu acho que isso seria impossível. Não me entenda errado, pelo amor de Deus. Eu sou super a favor de cenas assim. Afinal, eu sou punk. Respeita. Mas é um exemplo claro de a pessoa merece apanhar porque ela está errada. E existe um mar de justificativas políticas e éticas que comprovam que, sim, ser nazista ou fascista é errado. A pessoa estava errada. Errada a um ponto que a violência como forma de punição é justificável. Mas para algumas pessoas, o inverso é errado, por justificativas pessoais ou religiosas ou o que quer que for, que fazem com que os nazistas se tornem a comunidade trans, os comunistas, outras identidades queer. E o que separa eu dessas pessoas? É que eu tô certo. Então, crianças do Telecurso 2000, o que aprendemos hoje? Aí você me pegou. Bem, a verdade é que a minha resposta para a violência é só uma das possíveis respostas. Um estudo da American Psychology Association mostra que realmente há uma relação entre pessoas violentas e o consumo de videogames violentos. Muito do que eu comentei ainda está sendo debatido. Então, qual é a resposta definitiva? Eu sei lá, eu tenho cara de quem? Do Sócrates? Às vezes, todas as três justificativas estão certas. Somos ensinados a ser violentos, evoluímos para ser violentos, e a violência pode ser prazerosa. Às vezes, só partes dessas justificativas fazem sentido. Às vezes, algumas são mais relevantes que outras. Tem mais justificativas que eu nem comentei. Às vezes, nenhuma dessas respostas estão certas e eu tô falando merda. Mas o importante é que falamos. Mesmo que merda. E eu tô feliz com isso.